também. Bom, 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 bom. Salve, salve, evoluídos. Mais um podcast. Eu tenho certeza que você estava com saudade da gente. Fazia um tempo que a gente não gravava um podcast. E a gente está voltando com uma pessoa muito especial hoje que eu queria apresentar para vocês daqui a pouco, tá? Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo. E a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é sobre neuropsicologia, né? Bom, eu não vou falar sobre neuropsicologia, eu vou deixar a nossa convidada aqui se apresentar e já fazer a introdução, né? Mas eu já vou adiantando para vocês que o papo está muito bacana e o papo ele vai muito direcionado à questão da nossa realidade, né? A questão da aprendizagem, memória, atenção, como que isso é aplicado no contexto escolar e etc e tal, tá? Então fiquem ligadinhos aí. Bom, eu estou falando aqui, gente, Estou falando com a Angélica Brandão. Ela é psicóloga formada no IESPS há 6 anos, especialização em neuropsicologia, TCC. TCC é terapia cognitivo-comportamental. Saúde pública também. É casada, mãe de 3 crianças, inclusive um casal de gêmeos, natural de Oriximiná. Característica dela é esquecimento, ela esquece tudo, não é isso, Demais. Angélica? Esqueço tudo. Tudo. Assim, quem me encontra na rua às vezes diz que eu sou metida, né? Não é que eu não lembro, não consigo puxar lá na minha memória de onde que eu conheço a pessoa. É complicado esquecer. Que situação, né? Vexatório, viu? Às vezes. A gente vai falar, inclusive, sobre memória, né? Sim. Que entra dentro desse conceito aqui. Bom, ela adora tomar uma cervejinha, comer um camarão, quem não gosta, e estar com a família. E, principalmente, a principal característica dela é escutar podcasts. Espero que ela escute o nosso e seja assídua. Estou falando de Angélica Brandão. Tudo bem, Angélica? Tudo bom? Como é que você está? Estou ótima, muito feliz de estar aqui com você. Maravilha. E olha que eu estou tentando falar contigo já faz um tempo, Pois né? nunca dá certo as nossas agendas, Você né? sempre esquece. Não, mentira. Não. As agendas que não se encaixam, né? Sim. Bom, desde já, olha só, tem um lanchinho aqui, tá? Uma Coca-Cola, caso você queira lanchar aqui no meio do podcast, não tem problema, tá? Sim. Que aqui já perdeu o respeito já, tá? Aqui a gente já come, aqui não tem essa não. Bom, ô Angélica, assim, um dos motivos de eu ter te chamado aqui, né, e eu já tô com essa intenção, ainda bem que, pra você ver como as coisas acontecem, como tem que acontecer, né? Sim, não Deu tem certo de dúvida. você vir logo no Setembro Amarelo, no início do mês de setembro, para quem não sabe, celebrado a questão do Setembro Amarelo sobre a questão da saúde mental, né? E a conscientização do suicídio. Então, esse mês ele tem muita relação com a psicologia e com os Sim. psicólogos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu te trouxe aqui justamente para a gente tratar sobre essa importância, né, da questão da psicologia, do desenvolvimento, da gente desmistificar um pouco o que acontece aqui dentro da cabeça da gente, que ainda é um mistério para muita gente que está assistindo a gente. Sim. Ô, Angélica, o que é neuropsicologia? O que é um neuropsicólogo? Antes de tudo, você é uma psicóloga, né? Sim. Sou psicóloga de formação, né? Uhum, Mas a neuropsicologia, ela é uma área interdisciplinar. Ela é uma uhum. área da neurociência que foi reconhecida como especialidade da psicologia e também da fonoaudiologia. Mas, assim, vamos falar primeiro do que é a neuropsicologia e depois eu explico sobre os especialistas, né? Ótimo. A neuropsicologia, ela é uma área da neurociência que ela Uhum. estuda, assim como a psicologia, os processos psicológicos, né? Atenção, memória, inteligência e os outros processos. Investiga a afetividade, investiga o humor, tá? Mas tudo isso relacionando com o nosso cérebro, né? Com o que acontece lá dentro, né, Uhum. desse nosso órgão,
maravilhoso, por sinal, que É. faz com que a gente se comporte de determinada forma, ou que a gente sinta de determinada forma, e que muitas vezes a gente não consiga ter muito controle sobre isso, sabe? Uhum. Então, é isso que a neuropsicologia faz. E aí, dentro da neuropsicologia, a gente tem o segmento da avaliação, né, onde eu vou investigar, né, toda essa cognição aí através de entrevista, de testes psicológicos. Os famosos testes, né? Sim, Porque, através de. porque, desculpa te interromper, tá, Sim. Angélica? Porque a galera acha que o psicólogo ele tem superpoderes, né? Ah, Que a gente olha queria. pra pessoa e fala, peraí, você é assim, assim, assado. Eu sempre digo, sabe, Você tá me não tá me analisando. pagando, não vou ter esse trabalho, que é um trabalho enorme, só faço Exato. você me pagar. É o que eu falo também. Você tá me analisando. Não, eu cobro por isso. Sim. E aí, assim, a gente tem os testes, a gente tem as observações, a gente tem integração de dados, né? Uhum. Então, eu pego ali um dado que o médico coletou, que o fono coletou, que o TO coletou, e aí eu vou integrar tudo e tentar traçar um perfil neuropsicológico para essa pessoa, né? Dizer assim, essa pessoa tem memória preservada, tem inteligência preservada, mas tem dificuldade atencional. Esse é o segmento da avaliação, tá? Massa. Também tem o segmento da reabilitação, né? Então, eu identifiquei todo o perfil cognitivo, identifiquei as facilidades, identifiquei as dificuldades. Agora eu vou reabilitar esse sujeito, né? Porque não faz sentido nenhum eu conhecer uma dificuldade se eu não conseguir mudar ela, Uhum. né? E tem também o segmento da pesquisa, né? Mas assim, na prática mesmo é mais a avaliação e a reabilitação. E aí, pensando nos profissionais especialistas em neuropsicologia, a gente pode ter de diversas profissões da saúde, não é Uhum. restrita à psicologia. Porém, só é reconhecida como especialidade pelos conselhos de psicologia e fonoaudiologia. Tá? Então dá para um fonoaudiólogo, Sim. ser especialista em neuropsicologia. Sim, porém com uma desvantagem, tá? Os testes de inteligência, a aplicação deles é restrita a psicólogo. Por isso que Hum. não é comum você ver outro profissional que não seja psicólogo especialista em neuropsicologia. Então só a gente tem um poder disso, De avaliar a inteligência, sim. desculpa aí, tá, gente? Alguns, tipo memória também tem. Os melhores são restritos, né? Uhum. Porque também, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Aplica teste, tá? Mas que teste aplica, né? Que fundamento científico tem esse teste? Eu já vi, tipo assim, colega que inventou uma escala, né? Eu criei uma escala. Tá, tudo bem, mas tem respaldo científico isso? Se não tem, você não pode usar dentro da avaliação neuropsicológica. Uhum. Talvez seja uma ferramenta do teu cotidiano para facilitar a tua rotina, mas não Sim. é uma coisa que deve ser aplicada. Talvez, assim, se ele buscar reconhecimento através de canais que deva realmente certificar aquilo, Uhum. talvez até role, né? Não, você pode criar para orientar a sua prática clínica, mas assim, não vai ter respaldo científico, é o seu olhar clínico. Então, assim, eu não posso dizer, dar para o fulano, ceder para o fulano e o fulano me citar lá no relatório dele, entendeu? Isso não existe. Uhum. Eu vou ceder para ele para que ele use como roteiro dele, tá? Hum. Assim, para ser citado, para ser considerado um instrumento científico, né, voltado para a psicologia e permitido o uso dentro da neuropsicologia, tem que ter embasamento científico. O que que significa? Precisa ter pesquisa comprovando que aquela escala mede o que ela está dizendo que mede, Uhum. tá? E assim, precisa ter dado para a gente poder interpretar, e isso tem que estar publicado, Ah, legal. Tem que ser oficial a tem que ser parada. oficial. Mas muito além, né, dos scores aí que a gente adquire Uhum. através dos testes, é legal a gente contextualizar o teste, né? Se é um Com teste certeza. direcionado ao contexto escolar, ao Uhum. contexto clínico, ao contexto, vamos colocar aí, profissional, empresarial, pode ser, Uhum. né? Por que não? Algumas consultorias hoje em dia utilizam, né, algumas ferramentas da neuropsicologia para aferir Uhum. questão de inteligência, aptidão, vocação, enfim, né? É muito mais interessante a gente contextualizar isso. E eu acho, Angélica, e aí fica uma observação, que o psicólogo é o maior habilitado para isso, porque quando o psicólogo ele conhece, né, Uhum. o íntimo da pessoa, conhece as capacidades dele, dá muito bem para a gente relacionar com Uhum. outras
com os resultados que ali vem, né? Ah, com certeza. Essa questão da contextualização é muito importante. E aí eu vou citar, né, uma pessoa que eu adoro, que é a Sara Cassimiro, que é uma das melhores neuropsicólogas do Brasil. Ela diz assim: teste não avalia. A Sara Cassimiro, ela é da onde? Ela é daqui, Ela é não, de né? Goiânia. Ela é de Goiânia. Sara É, Cassimiro, queremos você aqui. ela é maravilhosa, né? E assim, ela fala que teste não avalia. Quem avalia Hum. somos nós, Ótimo. né? O que que significa isso? Primeiro, para você utilizar um teste, e há muito essa confusão, a avaliação neuropsicológica não é testagem, é Uhum. raciocínio clínico, né? Ou seja, o profissional precisa saber integrar aqueles dados, precisa contextualizar. Eu preciso relacionar esse score à história de vida desse paciente, Uhum. né? Então, às vezes, a gente tem um resultado que não condiz de jeito nenhum com o que a gente vê ali naquele paciente. E aí? Né, eu vou considerar isso só porque deu aquele resultado, sem analisar as variáveis daquele resultado? Vou te dar um exemplo, ó. Eu tenho uma paciente que eu fiz o relatório dela recente, e aí lá deu um prejuízo na memória de reconhecimento. O que que é Hum. isso? Memória de reconhecimento é É o que você não tem, né? não, eu tenho de reconhecimento, Você é tem? ótima, maravilhosa. Ah, mas outros subtipos que são Mas daqui ruins, a né? pouco você vai explicar isso. Então assim, memória de reconhecimento eu consegui lembrar com pista, tá. Hum. Então assim, eu sei que ela é muito boa nisso, né, eu vi ela fazendo prova de múltipla escolha e é muito boa. Lá no meu teste, o que que apareceu? Resultado inferior. Aí eu vou pegar aquele resultado isolado? Não, tá? O que que aconteceu? Ela não estava motivada na hora do teste. E eu Hum. preciso conhecer neuropsicologia, psicopatologia, desenvolvimento infantil, comportamento humano, para eu poder interpretar esse teste. Não é só comprar, ler o manual, fazer um cursinho básico e aplicar, não. É muito importante isso. Eu queria te fazer uma Você vai continuar Não? com raciocínio? Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tenho uma opinião sobre, né? Uhum, Assim, muitas empresas, elas utilizam testes, né, uhum, projetivos, inclusive, para que sejam selecionados colaboradores, né? uhum. E se a gente for parar para pensar, uma entrevista de emprego, uma seleção para uma vaga de emprego, ela está carregada de estresse ali, né? Sim. Ela está carregada de uma situação desagradável até. Uhum. Você ser provado, disputar uma vaga de emprego não é nada legal. Mas assim, não interfere no resultado do teste? Com Igual certeza. nesse contexto que você colocou aí. Motivação, ansiedade, estresse, até o fato da pessoa não ter dormido bem vai influenciar. Por isso que a primeira coisa que a gente, na entrevista de emprego, você não tem essa oportunidade de dizer assim: olha, hoje você não está bem, vamos marcar outro dia. No consultório a gente tem, né? A gente diz assim: olha, hoje estou percebendo que você não dormiu direito, né? Você não está motivado, vamos parar por aqui, a gente continua, né, numa próxima sessão. Então, com certeza, esse resultado aí, feito nessas condições, vai ser totalmente enviesado. Nossa, cara, isso é tão importante que a gente está falando aqui, sabia? Uhum. Porque teimosamente as empresas insistem em selecionar pessoas através desse método, Sim, que eu acho injusto. Às vezes você está perdendo um talento incrível porque o cara tá nervoso, o cara não tem condições de fazer aquele teste, sim. né? E isso vai logicamente influenciar no resultado. Então a gente fala para as empresas, né? A gente fala para as empresas, a gente sugere, quem que é a gente, né? Né? Nós somos psicólogos. A gente sugere para as empresas que revejam, né, esse método, porque pode ser muito injusto, né? Pode. E aí eu acho que até ganha a importância do profissional psicólogo que está à frente do processo, porque eu acho que Uhum. ele tem que ter mais. Eu acho que mais importante do que um teste numa seleção é a capacidade do psicólogo enxergar aquele candidato Sim, numa mas entrevista, né? sim. Mas assim, ó, o que eu fico muito chateada, parece que a nossa experiência clínica, às vezes, não tem validade diante de um teste, sabe? Que eu sinto é isso. Ah, não, o resultado do teste é esse. Não importa o que você está dizendo, não importa o que você conhece, não importa o quanto você já trabalhou e tem experiência nisso, que vale o resultado do teste. Isso me chateia muito. Sabe, me chateia demais, porque às vezes o seu olhar clínico, né, Uhum. te dá ali uma informação muito maior do que um instrumento poderia te dar, não invalidando os instrumentos, sabe? Eu acho que casando eles com o nosso Exato. raciocínio clínico fica perfeito. Mas qual que é meu raciocínio? Um teste sem o psicólogo, ele é apenas um teste. Ah, O com psicólogo sem certeza. o teste, ele é muito produtivo, Uhum. né?
Então, assim, a gente vai salvar o mundo, Angélica. Com certeza. Né? Nós somos profissionais tops. Eu acho que a psicologia, ela tá à frente da... Mentira. Tô brincando, Mas né? assim, olha, assim, eu não tô brincando, não. Eu acho que assim, Nossa, que bom, você concorda comigo? Olha, eu concordo. tava sendo até Não, não tô brincando, não. Se a gente for polido aqui. parar para pensar, né, quem foi que fizeram os estudos, né, para dar conta do caos depois das guerras? Psicólogos. Depois da pandemia. Depois da pandemia, psicólogos. Então, assim, as pessoas ignoram e têm uma visão de psicólogo que, na verdade, é uma visão totalmente fora de contexto. Você nunca, nunca vai deixar de passar na sua vida por um psicólogo em algum lugar. Se você for no Detran, se você for fazer uma entrevista de emprego, em qualquer Exato. lugar que você for, você vai passar por um psicólogo. Ou você vai passar por um profissional que aplica a psicologia na sua vida, mesmo sem ser psicólogo, porque assim, a psicologia ciência, ela não tem dono, tá? O enfermeiro, ele pode estudar Uhum. psicologia e aplicar isso na profissão dele, né? Desculpa. É, Então, a questão do diploma, é a questão do conhecimento, né? Que sim, o conhecimento não exige diploma, sim. né? O conhecimento está aí para a gente absorver Uhum. ele, mas dentro de uma organização a gente tem que padronizar, né? Dentro de conselhos e regularizar, né? O A que atuação. a gente não pode confundir assim, a ciência, porque eu falei de ciência, né? A ciência não tem dono. Agora, as práticas profissionais têm dono, Sim. entendeu? Então, assim, eu posso usar o conhecimento? Posso, para me tornar um profissional melhor. Mas eu posso fazer psicoterapia? A psicoterapia não é privativa, né? Mas eu posso fazer avaliação psicológica? Não. Isso é prática privativa. Muito Uhum. embora alguns profissionais sem diploma de psicologia e sem formação nenhuma se apropriem dos nossos profissionais, dos nossos instrumentos e usam indevidamente. Exatamente. Você não está falando de coach, não, né? Não sei, quem sabe? É, talvez, né? Talvez. A gente não tá pensando, né? Assim, se o chapéu servir, né? É, é verdade. E assim, mudando de assunto, Sim. mas voltando ao assunto que a gente estava. Uhum. Sabe qual que é meu raciocínio a respeito disso? Daqui a pouco a gente volta para a Sim, pauta, sim, tá? sim. É, cara, a nossa sociedade, o nosso mundo, né? Nós como seres humanos são feitos, né? É feito de seres humanos, Sim. né? A sociedade, a comunidade, as relações. E qual que é o profissional que cuida do humano, que cuida dessa questão da fenomenologia, das relações, da questão da consciência? O psicólogo, cara. Não existe empresa sem pessoas, não existe escola sem pessoas, não existe igreja sem pessoas, não existe é, civilização sem pessoas, Sim, né? claro. E quando a gente tem esse raciocínio de que o, o profissional que cuida justamente que promove esse bem-estar dentro desse contexto que eu estou falando é o psicólogo, a gente volta àquela questão de que a gente realmente é, é, assim, eu quero ser modesto, mas não estou conseguindo, sabe? Que a gente realmente A gente não precisa ser modesto. Quem disse que a gente precisa ser que a modesto? gente está na ponta Eu acho. do, do- da top das galáxias ali, né? Não, eu acho assim, essa questão de modéstia, eu acho que a gente foi ensinado você não pode reconhecer que você é bom, você não pode exaltar suas capacidades. Aí a gente acaba sendo assim, todo mundo tendo uma autoestima minada, porque a gente não pode falar o que a gente tem de bom, a gente só pode falar o que a gente tem de ruim. Até porque a gente passa por cada uma como psicólogo, né? Você falou Uhum. aqui das empresas, que às vezes a gente faz um trabalho, leva um relatório e isso é colocado de lado porque tem um fulaninho ali que é indicado pelo diretor, Sim. né? E Uhum. aí depois a empresa fica reclamando da falta de produtividade do cara, né? Pensando por esse aspecto aí, eu acho que realmente a gente tem razão, né? Uhum. Eu acho que a gente sempre tem razão, né, Angélica, como psicólogo. A razão é nossa, né? Aí a gente decide se a gente quer deixar com a gente ou passar para outra pessoa. Vamos voltar para a pauta, que a gente está viajando muito aqui sobre. É, Eu acho que a gente precisa dessa autoestima, né? Aí, psicólogos. precisa. Gente, é isso que livra a gente. Assim, que livra não, que ajuda a gente a superar os transtornos de humor, é autoestima. Fim, Exatamente. ponto. A gente não tem como fugir disso. Isso não é arrogância, isso aqui é autoestima que a É gente tem, autoestima. né? E segurança no nosso. Achei uma parceira aqui, gente.
Tá vendo? Vocês me criticam aí, produção, de me exaltar demais. Tá aqui, ó. Vamos voltar para a pauta aqui. Vamos. Bom, Angélica, a questão da neuropsicologia, e eu como psicólogo, eu sempre trabalhei com esse profissional neuropsicólogo relacionado a problemas de aprendizagem, principalmente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, e aí a gente vai desenvolver, tá? Pós-pandemia, a questão da atuação da família, enfim. Eu queria que você falasse sobre a atuação do neuropsicólogo no contexto escolar, porque a gente está vendo aí que tem uma onda, tem uma tendência de que o psicólogo seja imprescindível dentro da escola, né? Inclusive tem algumas legislações aí que estão sendo colocadas em prática para que regularize o trabalho do psicólogo na escola. Como que é esse trabalho aí? Porque eu acho que muitos pais já se depararam com essa necessidade, né, de procurar um neuropsicólogo. O trabalho do neuropsicólogo, assim, antes de eu falar sobre ele no contexto escolar, a gente precisa abrir assim um parêntese, sabe? Existe o trabalho do neuropsicólogo clínico em parceria com a escola e existe o trabalho do neuropsicólogo que está dentro da escola e são coisas completamente diferentes. Interessante. Entendeu? Então, assim, mas assim, pegando... Para eu chegar no trabalho dele, a gente precisa primeiro passar, assim, por desenvolvimento infantil, a gente primeiro precisa falar sobre processos cognitivos, né? Então, posso começar? Sim. Tá, sim. Ó, vamos olhar para cá, porque às vezes eu baixo a cabeça aqui, gente, né? Anotando, mas a câmera tá nela ali, ó. Tá. Então, o que acontece, ó? O ser humano, ele nasce muito diferente, né? Todo mundo já notou do que ele é quando ele é adulto. Então, ele nasce um bebezinho ali que não sabe andar, que não tem controle sobre os músculos, né? Que não tem, assim, cognição bem desenvolvida. E ele vai desenvolver tudo isso ao longo da vida dele, mas especialmente na infância. Por isso que a gente fala muito de desenvolvimento infantil. E aí, durante esse período da infância, a gente vai desenvolver várias grandes áreas, né? As principais, na verdade, é a cognição, é a linguagem, é a parte motora, né? É a parte psicossocial e o comportamento adaptativo, que a gente pouco fala, mas que é a gente pegar tudo isso, né, que a gente desenvolveu e usar de forma funcional no mundo. Tá? Acontece que esse processo ele tem sempre um passo a passo a ser seguido. O bebezinho ele nunca vai andar antes de conseguir sentar, né? Isso é interessante, hein? Isso, existe um passo a passo. E aí, às vezes, no meio desse processo, eu tenho uma etapa que não saiu bem. Né? Então, assim, vamos pensar na cognição, né? Eu tenho um processo ali que é base, por exemplo, a atenção, que a gente tem muito hoje em dia, né? Pessoas com problema na regulação da atenção. A atenção está com problema e aí vai acabar impedindo o desenvolvimento, né? Ou atrapalhando de todas as outras funções que viriam depois. Então, só para deixar claro, a atenção ela é imprescindível para vários aspectos serem desenvolvidos. Sim. Então, quando ela começa a ser desenvolvida, se há um problema nesse processo de desenvolvimento, naturalmente outras coisas não se desenvolverão, é isso? Isso, é assim, porque na verdade a atenção, a capacidade de focar a atenção a gente tem desde bebezinho, tá? Porque o que é atenção? É selecionar um estímulo. Tem um monte de coisa aqui, né? Mas assim, o que eu quero? Em que eu quero prestar atenção? Em você. Então eu vou inibir tudo isso que está aqui e vou prestar atenção em você. Então, o bebê ele tem a capacidade de prestar atenção, mas é uma capacidade involuntária, tá? Instintiva. Para onde tem um estímulo mais interessante, ele olha. Com o tempo, eu preciso começar a regular essa atenção. Eu preciso direcionar ela para onde eu acho que é mais importante. E aí, quando eu tenho problema nesse processo, eu vou ter principalmente, por isso que eu falei da atenção, muitos problemas na escola. E aí eu posso ter tanto atrasos na escola, né? Como eu posso ter transtornos relacionados à aprendizagem, né? A famosa dislexia, descalculia, desortografia, que nem chama mais assim hoje, né? Assim, para quem está ouvindo entender, são esses os transtornos específicos da aprendizagem que a gente tem. Que são os palavrões, né? Que são os palavrões que às vezes não são muito comuns para as pessoas que estão assistindo,
Mas dentro do contexto educacional, isso é muito comum na Sim. prática, né? Uhum. Às vezes aquele menino que está com dificuldade na escola, ou aquele que não presta atenção, ou aquele hiperativo, ele está passando por algum problema desse, né? Deixa eu Uhum. só voltar um pouquinho, ô Angélica, porque quando você fala em desenvolvimento, em atenção, você pode identificar algumas coisas, por exemplo, que possa comprometer a atenção, o desenvolvimento da atenção. Eu enxergo assim, por exemplo, se você não tem Uhum. uma boa nutrição na infância, Uhum. isso pode causar um problema de desenvolvimento da atenção. Sim, geralmente os problemas cognitivos, eles têm múltiplas causas, né? A gente fala Uhum, que eles são multicausais. Apesar de grande parte dos transtornos neuropsicológicos ou psicológicos, né, que a gente chama, serem de origem genética, tem muita influência do ambiente na piora desses sintomas, ou mesmo, às vezes, no desenvolvimento. Então, sim, uhum. fatores ambientais do tipo nutrição, né? O próprio estímulo, gente, assim, uma coisa que está minando a atenção das nossas crianças é o uso do celular, É. né? A gente Ai, não foi criado para ter celular, né? sim. Então, assim, muitos fatores ambientais acabam sim influenciando no desenvolvimento dessa criança ao longo da vida. É, eu te pergunto também se algum fator ambiental ele pode ser um fator de inibição. Por exemplo, esse menino tem uma tendência a desenvolver, né? Tá Uhum, no gene dele no gene dele de desenvolver um problema de atenção, por exemplo, uhum. né? Será que tem alguma forma de inibir isso através do ambiente? Se a gente perceber muito criancinha, né, muito bebezinho, a gente consegue estimular esse cérebro e a partir de um processo de neuroplasticidade, pode ser que ele não chegue a desenvolver um transtorno, porque um transtorno, ele vai ser um conjunto de sintomas, tá? De Uhum. sinais e sintomas. Então, assim, se eu tenho só o problema na regulação da atenção, eu não tenho TDAH. Eu preciso ainda de um conjunto de sinais para eu poder ter o TDAH. Tá? E aí, se eu descubro muito pequenininho, se eu sei os sinais muito pequenininho, eu posso colocar ele na estimulação. E pelo processo de neuroplasticidade, né, que é quando o cérebro ele fortalece conexões, quando ele se modifica diante de estímulos, eu posso fazer com que ele não desenvolva um transtorno e que esse nível atencional dele melhore ao ponto, né, dele ter um desenvolvimento típico, que a gente chama de Ah, desenvolvimento normal. entendi. Porém, é muito difícil a gente conseguir identificar numa criança muito pequena. Tá? É muito difícil. A gente precisa conhecer muito de desenvolvimento infantil e desenvolvimento infantil não é simples. Mas eu acho que o próprio histórico da família, eu acho que já indica a gente ter alguns cuidados, né? Se o Sim. pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, apresentam, por exemplo, um TDAH, histórico de TDAH, Uhum. a gente já tem que ficar atento que essa criança pode apresentar algum comportamento, e aí já iniciar o estímulo, né? Ambiental para que isso possa ser desviado. Eu imagino assim na minha cabeça, eu imagino dessa forma, Angélica, Uhum. que quando a gente trabalha, né, esses estímulos para evitar, né, o acionamento dessa questão genética, a gente está Uhum. desviando um caminho, né, que pode ser problemático, por exemplo. Sim. E a gente está apresentando uma nova estratégia para o cérebro se comportar de uma outra forma que não seja daquela programada. Sim, exatamente. Só que assim, é é muito válido, né, e eu bato na tecla, de que você tem que levar o seu filho para o acompanhamento do desenvolvimento infantil com um profissional que realmente conheça desenvolvimento infantil a Uhum. fundo, de maneira preventiva, tá. Não é só quando o meu filho apresenta o sinal. Não, o bebê ele tem que ir todo mês ou de 2 em 2 meses, conforme o profissional solicitar. Isso é obrigatório. É obrigatório, Assim, inclusive no obrigatório seria ótimo que sim. seja Sim, sim. Só que assim. o que que acontece? Pensando nos pais, a maioria dos pais não tem o diagnóstico e nem sabe que isso durante toda a vida dele foi um problema. A maioria dos pais, na verdade, chega no Ah, consultório, né? E aí a criança recebe um diagnóstico, aí ele diz assim: "Eu sou desse jeito". Aí eu digo: "Ah, tá, então vamos fazer a avaliação, porque provavelmente você também tem o mesmo transtorno do seu filho".
é difícil, sabe? O Puxou o adulto. pai ou puxou a mãe, tem essa, né? Sim, ainda tem muito assim, ah, não, esse menino aí não tem nada não, eu era assim, ó, vê como eu tô, né? Tô bem, Uhum. sou um profissional de sucesso, porque as pessoas ainda acham que, assim, todo transtorno compromete a inteligência geral, e não compromete, Uhum. nem todo compromete. Às vezes você só precisa fazer um esforço muito grande para lidar com aqueles suas dificuldades, mas você vai conseguir ser funcional, né? E aí isso também é um fator que atrapalha os diagnósticos. Entendi, que interessante isso, né, gente? Que massa. Bom, a gente está no contexto educacional, né? Uhum. Escolar da coisa. É, é, então, esse profissional, o neuropsicólogo no contexto escolar, ele vai tratar essas questões de dificuldades de aprendizagem. Ele vai conduzir os planos terapêuticos para Hum, poder minimizar, né, as dificuldades dessa criança no ambiente escolar. Mas ele não vai uhum, fazer avaliação neuropsicológica lá dentro. O máximo que ele vai fazer é uma avaliação de triagem, né? Para essa criança ela fazer uma avaliação neuropsicológica, ela tem que sair da escola, ir para o psicólogo, para o neuropsicólogo clínico. sai daquele contexto. Isso, fazer a avaliação, fazer ali um mapeamento bonitinho. Essa avaliação volta para o neuropsicólogo escolar, que vai junto da equipe da escola, né, Uhum. fazer um plano educacional para que possa, né, ali minimizar essas dificuldades que ele tem no ambiente escolar. Maravilha. O neuropsicólogo também, ou psicólogo com essa Uhum, visão mais neuro, né? uhum. Porque tem. Ele pode trabalhar tanto nas dificuldades como também nas questões da promoção mesmo de estratégias para que não aconteçam as dificuldades, Sim, né? sim. Que é mais na questão de estratégias educacionais, não é Uhum. isso? E aí me vem uma pergunta, que é uma pergunta polêmica, né? Que a gente vai comprar uma briguinha básica aí. Vamos, vamos. Não tem É, problema com não isso. tem problema, porque assim, e as pessoas que me acompanham sabem que eu sou um crítico ferrenho do sistema educacional. Eu acho que o Uhum. sistema educacional brasileiro, e até mundial, com raras exceções, ele não atende. Não Ele mesmo. não é interessante para essa geração. O YouTube é muito mais interessante do que uma escola, por exemplo. Você Uhum. ficar lá 7 horas dentro de uma sala, olhando para a nuca do colega da frente, vendo um professor que detém o conhecimento falar que você tem que tirar uma média na prova para poder atestar teu conhecimento, eu acho isso muito invasivo. Enfim, Uhum. você não acha que um neuropsicólogo que trabalha numa escola, né, e aí eu entendo o contexto, ele é Sim, empregado da escola. sim. Como é que ele pode atuar preso nesse sistema educacional que não funciona? Pois é, né? É porque ele tá automaticamente ele está submetido àquela instituição, e se ele contraria aquela instituição, o que é que ele vai fazer? Tem que sair daquela instituição. Exatamente. E não é só você que é crítico, não, sabe, desse Você também é sistema. crítica? Demais. Nossa, cara. Eu tô te falando, cara, a gente vai começar uma rebelião aqui hoje, Angélica. A revolta dos inadequados. A revolta a batalha dos inadequados. Isso vai estar em livros de história daqui a alguns Mas anos, é o hein? Márcio Libá que fala disso já. Ele fala É? disso. Sério? Já tem Aham. gente que fala disso? Sim, da revolta dos inadequados, né? Mas assim, é um podcast também, indico, né, para quem quiser ouvir, muito bacana. Não é de um psicólogo, mas é de uma pessoa que tem muito conhecimento sobre a vida e também sobre processos psicológicos. Ele fala muito sobre isso. Mas assim, voltando para a questão da escola, Então, né? peraí, só para antes da gente Tá. voltar para a questão da escola, Uhum. indica aí para a galera como que é esse podcast que eu também quero ouvir. No Picadeiro com Márcio Libá. Ele é um palhaço que trabalha com atletas de alta performance e fala sobre a aceitação da nossa vulnerabilidade, dos nossos defeitos, de autocompaixão, né? E aí é muito legal, porque assim, eu não sei você, mas quando eu digo, não, eu sou boa mesmo no que eu faço, eu sou tida como inadequada, quando na verdade eu só tenho confiança no meu trabalho. Gente, eu estudo há 10 anos. Se eu não Uhum. tiver confiança no meu trabalho, claro que eu vou falhar algumas vezes. Eu, assim, não tenho superpoderes. Mas se eu não tiver confiança no meu trabalho, quem vai ter?
Exatamente. Parece que a tendência é você, tipo, sempre estar reconhecendo uma deficiência, né? Uhum, Um fracasso teu que uhum. você não é tão boa, né? E talvez isso é visto até como prepotência, né? Sim. Falta de humildade. Que E eu absurdo. reconheço as minhas dificuldades, mas assim, eu não ignoro as minhas qualidades. E é elas que me ajudam a superar as minhas dificuldades. E o Marcos Libá, ele fala sobre isso. Márcio Libar fala sobre isso. Márcio Libá. Libar. Libar. Uhum, Márcio Libar. uhum, No Picadeiro. com Márcio Libar. Que maravilha. Tá aí, gente, ó. Uma dica de podcast pra gente ouvir, né? É sobre isso que a gente tá falando aqui, eu vou ouvir sim. Uhum. Vamos voltar para o contexto escolar. Vamos. Vamos lá. Onde é que a gente estava mesmo? Que você ia falar A gente sobre? estava falando sobre o neuropsicólogo, que é contratado da instituição, que é difícil ele ir contra esse sistema educacional, que já está aí Exatamente. totalmente Exatamente. enraizado, né? É difícil mesmo. Eu sou uma crítica ferrenha do sistema educacional atual. Eu acho que Uhum. ele não respeita o desenvolvimento infantil, sabe? Não respeita as etapas do desenvolvimento da cognição do ser humano. E aí eu vou bater muito na tecla da atenção, porque é uma coisa que está muito em alta, né? Por exemplo, uma criança, quantas horas ela tem que ficar sentada lá na sala de aula? 4 horas, mais ou menos, né? Mínimo. É. Só que essa criança, ela tem um tempo de concentração, dependendo da idade dela, muito pequeno. Né? Às vezes de 15 minutos, 20 minutos. E ela não tem pausa. E se ela não tem pausa, ela vai se distrair, ela vai olhar para a borboleta, para o quadro, para o papagaio, para a abelha. Né? Ou vai levantar da cadeira no momento que não é adequado ela fazer isso, porque a cognição dela não está sendo respeitada. Então, o corpo dela é programado para ter um tempo de atenção, focado em alguma coisa. Sim. Depois daquilo ali, não está funcionando mais. Sim, exatamente. Você precisa de uma pausa e aí depois você volta para aquilo que você estava fazendo. Interessante, porque é o seguinte, tem muitos pais aí que estão assistindo a gente que aquela coisa, né? Vai estudar, menina. Ai, meu filho, ele chega da escola e ele passa a tarde estudando. Uhum. Isso funciona? Não funciona por vários motivos, tá? Primeiro porque, lembra que eu falei que o desenvolvimento tem vários aspectos, Uhum. né? Assim, não é só cognitivo. Às vezes, eu tenho certeza que você conhece um profissional que é, assim, um baita profissional, Uhum. mas Eu, aqui, ó. mas não é o seu Brincando. caso, não é o seu caso. Porque, assim, a gente tem baitas profissionais que, assim, que não conseguem estabelecer boas relações sociais e, Hum. por conseguinte, não conseguem fazer um bom trabalho. Então, assim, o desenvolvimento psicossocial dele foi tolhido, foi impedido, foi atrapalhado, porque a vida toda dele ele só estimulou um aspecto do desenvolvimento. E aí é ótimo, mas assim, a equipe de trabalho não suporta ele. É um cara inábil socialmente falando. Ele não tem habilidades sociais para, por exemplo, ficar cultivando uma amizade Sim. ou ficar fingindo que está interessado em assuntos da rodinha. Sim, e assim, hoje a gente não trabalha mais só. Em lugar nenhum eu consigo dar conta de um trabalho sozinha. Eu vou precisar o tempo todo estabelecer relações sociais. E Uhum. para isso eu preciso treinar desde a infância, tá? Desde pequenininho. Da mesma forma que eu estudo lá na escola, que eu invisto tempo nisso, eu tenho que investir em relações sociais, eu tenho que investir no desenvolvimento motor, eu tenho que investir no desenvolvimento da linguagem, em tudo. Senão eu acabo desenvolvendo só um lado e isso vai me trazer prejuízos da mesma forma. Por outro lado, uma criança não consegue ficar 4 horas sentada estudando, tá? Você não consegue ficar quatro Não, horas eu já tô estudando. querendo levantar, E gente. eu te provo isso, olha só. Sempre que você vai ler um texto, você diz, ah, não, vou estudar, vou ficar aqui sentado 4 horas por dia, né? Daqui a pouco, tá? Você tá tendo que voltar para ler o parágrafo de novo, porque você tá pensando em outra coisa e não entendeu aquele parágrafo. Tá? Por quê? Porque você não deu a pausa e o seu corpo deu a pausa por você. Ah, então se você não der a pausa, o corpo fala, já que você não vai parar, vamos pensar noutra coisa Sim, aqui. É exatamente. uma coisa automática, né? Instintiva do corpo humano. É interessante, né, cara? Porque, e aí me vem muito, como eu já atuei muito em escola, Uhum. vem muito a questão do ambiente escolar. A escola, ela tem água aí ainda? Agora acabou. Agora acabou? Vou colocar aqui.
Então eu vou esperar você colocar água para poder me Uhum. escutar, né? Tá. Não é você colocar água para Sim, poder sim. falar, é para Uhum. poder, entendeu? Uhum. Entendi. Não entendeu, mas a gente vai voltar, enfim. Pra sair o barulho no... Não, não tem problema, a água faz barulho mesmo. Inclusive, daqui a pouco eu vou tomar a minha, depois da minha pergunta. Me vem muito a questão do ambiente escolar, porque o ambiente escolar, vamos imaginar uma escola, Uhum. né? O que a gente lembra da escola? Lógico, aprendizado, né? Da questão Uhum. técnica, científica, que às vezes é muito chata. É necessária, mas às vezes é muito chata. Mas o que atrai mais na escola são os colegas, é o ambiente, é a questão de você se encantar com uma matéria, com uma Uhum. disciplina, com um professor, que é a questão da memória afetiva, né? Que está Sim. diretamente ligada ao aprendizado efetivo. É como que a escola ela coloca aquilo que é científico de uma forma mais agradável, Uhum. mais antenada com as questões da geração atual, Sim. né? E cai muito nisso que você fala. É, a escola é um instrumento para a gente trabalhar tantos outros aspectos e às vezes não é trabalhado, fica exigindo nota, 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 nota. E até o sistema para entrar numa universidade, o Enem, ele exige muito isso, né? Você não Uhum. vai fazer um Enem de relações humanas, né, para saber se realmente você lida com conflitos na empresa. Não, você tem que tirar uma nota boa, né? Uhum. E é um desperdício isso, né? Como que você pode, por exemplo, e aí como psicóloga, tá? Aham. Como que você enxerga o psicólogo nesse meio? É um profissional estratégico para poder promover isso, por exemplo? Olha, eu vou puxar um assunto bem polêmico também, Ah, sabe? adoro polêmicas. Bora. E que eu acho que é um trabalho que o psicólogo seria brilhante ao fazer e que ele não faz, sabe? Você sabia que a prevalência das altas habilidades... Prevalência não, porque a gente não está falando de doença, né? Não está falando de transtorno. É a mesma prevalência do TDAH? 5%. Mas você sabia que a gente tem, assim, menos, acho que é 1 e pouco por cento das crianças com, assim, identificadas como com altas habilidades? E por que isso? Porque, assim, a escola, ela trabalha só um aspecto da inteligência. 2 no máximo, Uhum. né, que é o cognitivo, que é o intelectual, e o acadêmico. Só que a gente tem muitos outros tipos de inteligência, Exato. né? A gente tem a inteligência musical, a sinestésica, e a gente tem pessoas superdotadas nesses aspectos, tá? E que estão, assim, frustrados, que passaram batido, né? Porque ninguém identificou. E aí a gente tem um país que tem poucos cientistas, né? A gente tem um país que tem poucos talentos. Por quê? Porque a gente está falhando na identificação dessas pessoas. Exatamente. Na identificação e no reconhecimento, né? É como eu falei para você, eu atuei muito em escola, Uhum. né? E, cara, ambiente de escola, tipo, te dá uma bagagem, histórias interessantíssimas, né? Sim. Eu lembro que se ele estiver assistindo, depois eu vou mandar, depois eu vou citar ele, mas eu não vou citar o nome dele, não. Depois eu falo com ele no privado. Eu tinha um aluno, né, na escola que, historicamente, ele era repetente, Uhum. historicamente, ele era desinteressado, Uhum. e ele falava para mim: Wilson, eu não gosto de estudar, cara. Isso aqui Uhum. para mim não faz sentido. Mas você dava uma guitarra na mão dele, ele desenrolava. Tanto é que hoje em dia ele é músico, reconhecidíssimo. Uhum. Ele pegava aquela guitarra, ele destruía. Ele sempre estava à frente das questões musicais da escola. Ele direcionava os números musicais, os eventos, né? Uhum. Então, assim, você queria ver brilho no olho dele, era quando envolvia atividades de música. Uhum. Mas ele não atendia aquela questão padrão, Uhum. sistemática, que era a questão de nota, né? E aí é onde eu ia propor para ele. Fala, pô, cara, se você não atender isso e a gente está preso a isso, Uhum. infelizmente, então você tem que administrar isso, fazer o que você gosta e se esforçar para fazer aquilo que você não gosta, pelo menos o Uhum. mínimo para que Sim. você cumpra essa etapa da tua vida, que é a escola. Mas aí, assim, o grande problema é, talvez essa pessoa que tem esse grande talento na música, ela não consiga nem cursar uma faculdade de música. Acho que é música que chama. Porque, assim, para ela cursar, ela vai precisar de uma boa nota no Enem.
no vestibular, entendeu? Então, assim, a minha revolta nós estamos perdendo pessoas muito boas, porque nós, assim, priorizamos apenas um aspecto da inteligência. Exatamente. É, a questão da música, até, Angélica, eu é igual ele falava para mim, né? Uhum, Cara, o cara que tem talento, ele se desprende do sistema. uhum, Porque assim, ele já sabia, ele não precisava uhum, estudar. Ele era muito mais competente, inclusive, do que gente que estudava. Ele tinha uma sim, percepção musical incrível, uhum, né? E ele vive disso até hoje. uhum, Inclusive, eu não sei nem se ele fez algum curso relacionado à música, mas ele vive disso, eu tenho certeza. uhum, Então, assim, a arte, ela te proporciona isso, né? uhum, Mas, infelizmente, a escola, ela não oferece mecanismos, ela não tem esse reconhecimento. E, além disso, o pior, a escola, ela passa a ser um instrumento negativo na vida dessa pessoa. uhum. Porque eu tenho certeza que, se ele puxar na memória as lembranças afetivas relacionadas à escola, ele vai falar, cara, era um ambiente onde eu sofria. E assim, que sorte que ele teve você na vida dele, né? Porque assim, a pessoa que não tem, talvez ela generalize esse não sou bom para todas as áreas da vida dela. Então, se eu não sou bom na escola, eu falei da faculdade, porque é o que assim, que a maioria das pessoas prioriza, né? Uhum. Mas assim, se eu não sou bom na escola, eu não sou bom em nada. Se eu não sou bom em nada, eu não vou fazer nada. É complicado. Imagina a crise vocacional dessa pessoa. Uhum. E aí, se a gente for pegar, talvez isso seja a base de muitas frustrações e depressões que a gente vê hoje em dia, Uhum. né? Muitas pessoas trabalhando em coisas que não são felizes ou que não são adequadas à potencialidade, à verdadeira potencialidade dela, né? Uhum. Sim. E eu também já atuei em empresas, né? E atuo muito com esse público relacionado à questão de carreira. E a gente vê, às vezes, profissionais com 20 anos de carreira e fala, cara, eu não aguento mais porque era um quebra-galho lá atrás que acabou se tornando um carro-chefe na minha vida. Sim. E agora eu preciso dar esse grito de independência. Eu Uhum. preciso fazer alguma coisa que eu goste. O que eu faço, Wilson? Uhum. Né? E quando vem um paciente perguntar o que eu faço, cara, com aquela angústia toda, é complicado, Ai, né, assim, Angélica? falando de questão profissional, eu adoro, sabe? Porque, assim, eu atendi muito adolescente quando eu trabalhava no Ah, eu posto, né? adoro adolescentes E também. aí, todos eles ou queriam ser médicos, ou advogados, ou engenheiro. Muito mais médico, né? Porque hoje em dia a gente tem, assim, uma valorização desse profissional, que eu acho muito importante, mas a gente tem uma, Uhum. uma valorização, assim, que é desproporcional à importância das outras profissões. Exata. E, Eu assim, acho a profissão bonita, legal, sim, né? sim. Mas, enfim. E aí, assim, eu adorava quando eles estavam ali sofrendo. Ai, porque eu tenho que ser médico, eu tenho que passar no vestibular. E aí, depois, assim, em meados da terapia, eles diziam assim: Angélica, eu descobri que eu não quero ser médico. Eu descobri que o meu talento é marketing. Eu já tive um. Eu já tive um paciente que disse que o talento dele era marketing. Assim, ele está muito bem hoje trabalhando com criação de identidade visual, com aquilo que ele gosta e ganhando tanto dinheiro quanto ele ganharia sendo médico, Né, Nelson? porque assim, também tem O essa que você estava olhando aí? tem muito, não, só olhei para ele, você falou para ele, eu olhei para ele. Tem muito essa questão de que, eu só consigo ser bem-sucedido financeiramente se eu for tal profissional, ou se eu trabalhar em tal coisa. E, na verdade, não é isso. Se você desenvolver um trabalho muito bom, se você valorizar a sua profissão, você consegue crescer financeiramente em qualquer lugar que você estiver. E outra, a gente está falando de sistema, Uhum, né, de preso à questão do padrão. sim. Às vezes o caminho não é a faculdade. Às vezes o caminho, assim, lógico, se você tiver a oportunidade de fazer um curso superior dentro da Uhum, área que você gosta, ótimo, né? uhum, Fazer faculdade é incrível, são anos incríveis que a gente passa uhum, ali dentro, né? E conhecimento muito bacana. Eu, particularmente, adorei a minha época de faculdade. Mas às vezes o moleque quer fazer engenharia de jogos eletrônicos, e isso uhum, dá muita grana, uhum, né? E existem cursos técnicos muito bons. Às vezes a pessoa quer trabalhar com design de moda,
Uhum. né? Ou trabalhar nessa questão mais de produção audiovisual, que também dá uma grana interessante, e não precisa necessariamente estar vinculado a esse padrão de Uhum. vestibular, faculdade, Uhum. 5 anos. E olha só, 5 anos numa faculdade. Você imagina Sofrendo. nesse essa geração hoje que é prática, rápida, Uhum. passando 5 anos numa faculdade, vendo aquele conteúdo. No primeiro Uhum. ano, primeiro ano ela olhando para frente e fala, não, ainda tem mais 4 anos. Talvez o que ela pense no primeiro ano seja muito diferente no... E às vezes, assim, aprendendo coisas que não vão fazer sentido nenhum na vida profissional dela, né? Eu vou falar bem da psicologia, que é o que eu cursei e eu tenho propriedade para falar. A gente passa quase que metade da faculdade aprendendo história da psicologia. E assim, não ignorando a história da psicologia, mas assim, aí você sai de uma faculdade cru, tendo que, assim, que correr atrás de muita coisa que você não aprendeu, tá? Assim, que você poderia ter aprendido pelo menos o básico se a gente tivesse diminuído um pouco esse conteúdo Essas pesado, sabe? curiosidades que dava para a Isso. gente aprender depois da Uhum. faculdade, né? E olha, assim, a gente falou dos coaches, né? Gente, eu não tenho raiva de coach, tá? Eu tenho raiva de gente que é mentiroso. E isso existe dentro do coach, dentro da psicologia, dentro de todo lugar. Eu não Charlatões. gosto da pessoa que assim, diz que sabe uma coisa que ela não sabe, que quer ensinar algo que ela não sabe. Mas, assim, algumas profissões você precisa cursar a faculdade para você exercer. Não existe psicólogo sem faculdade de psicologia, tá? Mas outras não. Assim, o conhecimento ele não reside no diploma da faculdade. Ele reside em você correr atrás. Ele reside em você investir o seu tempo naquilo que é importante você aprender. Exatamente. Cara, eu tô assim, logicamente que a gente monta uma pauta, né? Uhum. A gente até se falou ontem sobre o roteiro da entrevista, e eu tô notando que a gente está pegando um outro, até por necessidade Sim. mesmo da fluência do papo aqui, que a gente sentiu a necessidade de tratar essas questões, porque tá muito ligada, né? Estão muito Uhum. ligadas às questões da neuropsicologia. Por Sim. quê? Porque a questão da atenção, da memória afetiva, do Uhum. gostar, né, de fazer aquilo, está muito ligada à questão cognitiva, do desenvolvimento, né? Com certeza. Assim, o seu cérebro, ele é um órgão, né, que ele vem ali com uma anatomia bonitinha, mas que ele termina de se desenvolver ao longo da sua vida. A gente é programado para ter prazer, né? Sim, e aí o que que acontece? Se você está no meio desse sistema que não te dá essas oportunidades de desenvolvimento, de coisas que você já veio predisposto a ter, o que que acontece? Você vai acabar ficando sem aquele lado mais Uhum. bem desenvolvido, aquela, não aquele lado, aquela circuitaria, porque a gente não fala mais de localizacionismo, né, na neuropsicologia, mas aquela sua circuitaria que veio ali, né, com uma potência muito grande para ser boa, ela não vai ser. Por quê? Porque o nosso cérebro, a formação dele, depende muito dos estímulos ambientais que você tem. Tá? Tipo assim, é os nossos músculos, tá? Os nossos neurônios, as nossas conexões são os nossos músculos. Eu não tenho possibilidade nenhuma de ser forte se eu não treinar. Da mesma Exatamente. forma, o meu cérebro não tem. E assim, o sistema educacional treina o seu cérebro? Não. Uma partezinha dele, assim, né? Muito É. pequenininha. Ele oferece alguns elementos interessantes, mas a maioria, e essa é a nossa crítica ao Uhum. sistema, porque eu acho que ele poderia ser muito mais otimizado, E, né? 5 anos que você passa na faculdade, ou vamos lá, 10 anos que você passa na escola, deveriam trabalhar outras questões cognitivas do desenvolvimento que são muito valorizadas, por exemplo, no mercado de trabalho. Você uhum, citou aqui a questão da socialização, a uhum, capacidade de negociação. Por exemplo, entender a, a, a gênese da sociedade, eu acho muito interessante, uhum, né, de como que a gente pode reconhecer no outro a necessidade que o outro tem, essa questão da, da humanidade mesmo, né, de como que a gente uhum, promove, e não essa questão da competitividade, que a gente tem que fazer um vestibular. Infelizmente, né, a gente tem que fazer um vestibular e tem uma galera que fica de fora e tem outra galera que entra. Essa galera uhum, que entra vai passar 5 anos na faculdade, aprendendo, às vezes, coisas que
não tem nada a ver, como você falou, a história da psicologia, que é legal a gente saber, bacana, mas não é preponderante para o profissional, que isso poderia ser uma curiosidade, né? A nível de curiosidade. Que E um trabalho, um seminário, a gente mataria isso. Sim, e o pior de tudo, olha só, não é, além dele não te proporcionar essas oportunidades, ele ainda te impede de ter essas oportunidades, né? Eu falo muito de criança, porque assim, eu acho que as crianças, né, elas têm, se a gente conseguir conduzir elas pelo caminho adequado, elas têm muita chance de ser melhor que a gente, né? Sim. Melhores que a gente. E a gente Então, espera isso, né? Então, assim, ó, a criança, ela fica 4 horas na escola. Aí tá, tudo bem, ela poderia ir para casa e treinar todas aquelas habilidades que ela não tem oportunidade de treinar na escola, mas ela não pode, porque ela leva 10 páginas de dever para casa de cada matéria. E eu não estou exagerando, eu estou falando dos meus pacientes, tá? E aí, assim, que horas que aquela criança vai desenvolver a coordenação motora grossa dela ampla? Né? Que horas que essa criança vai brincar? Às vezes tem criança que diz para mim assim, tia, fala com a minha mãe, eu quero sair do futebol, porque eu não aguento mais, eu tô cansado. Ele não está dizendo assim, eu não quero mais fazer o dever, ele está dizendo, eu quero parar de fazer as minhas atividades de lazer porque eu tô cansado. Entendeu? É frustrante isso, né? É que hora que essa criança vai olhar para o teto e não fazer nada, porque precisa, né? Eles falam muito isso, tipo... Fazer uma atividade fútil, né? Considerada fútil, que saia desse roteiro de sempre aprender. Que hora que eu vou jogar videogame? Nem fútil, assim, a gente vê muito falta de criatividade nas crianças hoje em dia. Mas a criatividade nasce da onde? Do ócio. Exatamente. Cadê o ócio das crianças? Que horas que elas ficam sem fazer nada? Ócio criativo. Não tem. Dela refletir sobre a vida, né? Olhar pro teto e falar, vem cá, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Como é que surgiu tudo isso aqui? Olha, eu não sei se você viu aquele menino que fez um álbum de figurinha da Copa para ele. Não. Teve um menino que queria muito um álbum de figurinha e tá caríssimo, né, gente? Não era esse preço, não, no nosso tempo, né? Não, nada. O nosso vinha no chiclete. Sim, e ele né? não tinha como comprar, e aí ele foi lá e fez um álbum de figurinha para ele, desenhou todos os jogadores. Olha a criatividade dessa criança, né? Aí o que aconteceu? Ele ganhou um álbum de figurinha pronto, né? Mas assim, o que foi valorizado não foi a criatividade dele. O que foi valorizado foi a necessidade dele de ter um álbum e entregar pronto para aquela criança. Nossa, que massa, né, cara? Ele então, ele pensou em estratégias para ter um álbum de figurinha, né? Da forma dele. E por isso que hoje a gente tem muitos transtornos psicológicos, né? Falando do nosso cérebro. Assim, o nosso cérebro ele tem uma função chamada flexibilidade cognitiva, que é a minha capacidade de mudar o meu comportamento quando não está dando certo o que eu estou fazendo, tá? E hoje em dia a gente não treina isso. Por quê? Porque a gente tem tudo pronto. A gente não precisa mudar de estratégia, porque tudo a gente tem pronto, está ali na nossa mão. Não tem esse incentivo, esse estímulo para que você possa criar. E, na verdade, quando a gente espera que a próxima geração seja mais evoluída do que a história da humanidade evolutiva é essa, né? Que a gente espera que a próxima geração seja mais evoluída que a anterior, é justamente por isso, né? Ela criar estratégias para que possa se diferenciar da estratégia da geração anterior. E isso não está tendo, né? É muita informação, e às vezes muita informação que não agrega em nada, e de mão beijada, né? Aquilo é oferecido numa bandeja sem que possa construir esse caminho cognitivo que precisa. Eu não sei se você sabe, mas essa é a primeira geração que tem o QI menor que dos pais. Assim, sério, cara? Sempre, todas as gerações, os filhos tinham um QI maior que o dos pais. E essa não, tem um QI menor que o dos pais. Por quê? Porque, assim, não tem necessidade. A gente evolui, né? Usando essa palavra, eu gosto mais de desenvolvimento, mas a gente está no evoluir, né? A gente evolui por conta das necessidades. E as nossas crianças não estão tendo necessidades. Sabe? Elas não precisam nem aprender a pedir água.
porque a água está sempre lá, a necessidade dela está sempre sendo satisfeita, né? Então, assim, a gente precisa rever a forma como a gente está criando as nossas crianças, porque a gente foi de um extremo para outro, sabe? A gente foi daquela criação opressora, que batia, que punia, para um outro extremo. E, na verdade, o caminho é o meio. E isso, cognitivamente, se tratando de eh, desenvolvimento, né, humano, Uhum. infantil, isso é muito maléfico, isso é prejudicial Sim. para, naturalmente, o nosso cérebro desenvolver. É porque assim, tudo que a gente fala, assim, meio que a gente não está fugindo da neuropsicologia, porque tudo que a gente faz e tudo que a gente fala e tudo que a gente sente está relacionado à nossa cognição, sabe? Não tem como fugir disso. Só que a nossa cognição não é só o nosso cérebro. Nossa cognição Uhum. é tudo, é o nosso ambiente, é os nossos pais, tá tudo registrado, tudo que a gente viveu está registrado ali. Então, assim, tudo que a gente teve de oportunidade modelou o nosso cérebro. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com neuropsicologia. Que interessante, né, cara? E você sabe o que que é mais interessante? Assim, a gente saiu do roteiro aqui total. Eu tinha um Total, monte né? de coisa para te perguntar aqui sobre ansiedade, setembro amarelo, Sim. depressão, né? Suicídio, a questão dos testes, eh, a questão da diferença de neuro, psiquiatra, Uhum. psicopedagogo. Mas eu acho que vai ficar para um segundo papo, que eu acho que interessante, cara, essa perspectiva que você trouxe, porque é, é muito aquilo que as pessoas percebem em casa, né? Uhum. Foge dessa questão do científico e a gente trouxe mais a prática, Sim. né? De como que essas pessoas que vivem no contexto escolar ou em casa, e principalmente essas pequenas ações nossas que podem ser classificadas como irrelevantes, né, no processo, elas são muito Uhum. relevantes para, por exemplo, eh, prover um desenvolvimento pleno para um filho nosso, para um aluno, né? E aí vale para os professores também Uhum. a, a esse atrevimento, né, de ir além na tua atuação, de como que ele Uhum. pode desenvolver esse aluno com dificuldade, porque Uhum. às vezes o cara não é desleixado ou mal educado, às vezes ele é fiel a ele mesmo, né? Às vezes Uhum. ele está colocando uma necessidade de que o professor realmente ele tem que fazer um diferencial ali. Olha só, eu vou pegar esse gancho e vou falar uma coisa bem da neuropsicologia e usando o meu Uhum. exemplo, que eu não posso expor o paciente aqui, né? Eu tenho TDAH predominantemente desatento, eu te falei isso, né? E você nem falou sobre isso, Não, ó. vou falar agora. Isso passou despercebido a minha vida toda. Por que que eu te pedi um roteiro? TDAH ele tem dificuldade de planejamento. Então, se eu não tivesse um roteiro ali, eu ia fugir muito. Eu fugi, né? Porque, assim, a gente o papo vai fluindo e a gente vai lembrando de coisas que talvez seja mais importante do que aquilo que está no roteiro, Uhum. né? E aí, assim, essa dificuldade de planejamento eu tive a minha vida toda. Então, assim, a Angélica tem um quarto bagunçado. Estamos terminando? Ai, a Angélica tem um quarto bagunçado. Ai, a Angélica não se organiza em casa. Ai, a Angélica é desleixada. Quando, na verdade, eu tinha uma dificuldade de planejamento, né? Que Uhum. hoje eu consigo, assim, criar algumas estratégias para melhorar isso, pelo menos no trabalho. Né, minha sala é toda organizada, mas minha casa não é, não. Tá, meus relatórios, você vai ver ali tudo bonitinho. Mas Uhum. em outras coisas eu não sou assim. E aí, assim, com relação a puxar esses assuntos, a falar sobre coisas mais amplas, isso também foi um problema que eu sempre tive. Eu lembro que uma vez na faculdade, eu marquei uma É uma questão. história? É uma história. Adoro histórias, vai. Lembro que uma vez eu fiz uma prova de uma professora muito querida, eu adoro ela, Qual que é o né? nome dela? A Maria das Dores. Maria das Dores, queremos você aqui. Né? E Vamos aí, dar um tchau para Maria das oi, Dores. prof, saudade. Beijo, prof. Beijo. Aí, assim, ela fez uma prova, era uma questão de múltipla escolha, e ela tinha dado um texto pra gente ler, né? Hum. Ok, eu li o texto, só que eu sempre fui de me aprofundar nos assuntos. Eu nunca parei só num texto. Achei esse assunto interessante, e aí vou atrás de outro assunto para complementar. E aí, na hora da prova, baseado em tudo aquilo que eu li, eu marquei uma questão, Uhum. né? Que não era a questão, de acordo com o texto que ela me deu, correta. E aí eu fui lá e, prof, olha, eu marquei essa outra questão aqui, mas essa questão aqui, olha, tá certa de acordo com esse autor aqui. Aí ela, assim, depois ela considerou, ela é uma querida, sabe? Ela disse assim, mas Angélica, de acordo com o texto que eu dei, não tá certo. Aí eu disse, professora, a senhora acha que eu vou pautar a minha vida profissional em um texto só, professora?
Eu não vou fazer isso. Aí, assim, no final das contas, ela considerou essa questão, Você é né. malandra também. Você quis enrolar a Não, professora. gente, estava certo. Não, eu entendi, realmente. Estava certo a questão que eu marquei, assim, existiam as 2 possibilidades, mas de acordo com o texto que ela deu, era aquela só. Uhum. E aí eu usei o meu raciocínio, né, para integrar todas as questões e achei que a mais adequada fosse aquela e ela considerou, né. Então, assim, é muito isso, né, às vezes as questões elas são muito mais amplas do que a gente pensa, às vezes elas vão muito além, às vezes eu acho: "Ah não, neuropsicologia está muito distante de mim, né, para que eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica? Eu não preciso disso". E quando que a gente tem que fazer uma avaliação neuropsicológica? Eu acho que toda pessoa deveria passar por uma avaliação neuropsicológica pelo menos uma vez na vida. Porque, Hum. assim, não existe quem tenha só facilidades. Todo mundo tem facilidades e dificuldades, Uhum. tá? Então, assim, você conhecer isso vai te ajudar no teu plano de estudo, se é isso que você quer, ou, assim, se desenvolver em outra área, se é isso que você quer. Mas quando que é imprescindível, assim, que não tem como você fugir disso. Quando existe a suspeita de um transtorno, tá? Seja um transtorno do neurodesenvolvimento, Hum. um transtorno neurocognitivo, que é aqueles que são adquiridos ao longo da vida, né? Tipo Alzheimer, tipo as demências. Ou quando você tem um transtorno, né, psiquiátrico, tipo depressão, ansiedade, e aí não está fluindo o tratamento, sabe? Porque às vezes não flui o tratamento, não tem resultado, porque um aspecto da sua cognição está atrapalhando aquele tratamento. Entendi. Então, assim, não precisa ter um transtorno, mas uma dificuldade que pode apontar, inclusive, para um transtorno ou não, Sim. né? O profissional neuropsicólogo, ele pode te ajudar nisso aí. Aliás, Uhum. ele pode não, ele te ajuda nisso aí, né? Uhum. Assim como ficou pendente aqui uma pauta que era Uhum. sobre esse trabalho multiprofissional de psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo Uhum. e eventuais terapeutas e equipe multiprofissional que pode compor o Uhum. entendimento, por exemplo, de uma dificuldade de déficit de atenção, Uhum. ou de depressão, ou de uma questão de ansiedade, né? Ou uma Uhum. questão de vários fatores de síndromes, enfim. Uhum. É, assim, Angélica, eu queria muito que você voltasse aqui, cara. Com certeza. Inclusive, eu tenho outra profissional que é segredo. Eu queria chamar para a gente formar aqui tipo uma discussão Uhum. mesmo sobre isso. E aí a gente entraria dentro desses outros aspectos aqui que ficaram pendentes, porque a gente Sim, viajou, né? E demais, você né? falou que você não consegue seguir um roteiro porque você vai, né? Aham. Apesar de você, eu também sou desse jeito, cara. Quem sabe se você não precisa de uma avaliação neuropsicológica? Você tem horário? Não tem horário. Ah, tá. Mas assim, você pode entrar na minha lista de espera. Verdade. Eu acho que eu vou entrar na sua lista de espera para a gente fazer essa avaliação aí. Não, gente, assim, brincadeiras à parte, realmente, assim, é uma área que ela está crescendo muito Uhum, e que, assim, alguns profissionais que eu conheço, né, e que, assim, a gente precisa falar dos profissionais que trabalham bem, dos profissionais que não trabalham bem, porque às uhum. vezes uma avaliação, você assim, investe um dinheiro alto, não é um dinheiro, eh, não é baixo, sabe? Assim, o custo não é tão baixo. Você precisa se programar para fazer se você não for rico, né? Mas às vezes você investe e assim aquela avaliação não vai te servir de nada, porque o profissional só aplicou teste, sabe? Não fez um raciocínio clínico adequado, Não não contextualizou. contextualizou, às vezes não sabe nem o que está fazendo. E aqui em Santarém a gente tem alguns profissionais bons, mas assim, são poucos, não são muitos. Uhum. E assim, devido à alta demanda, às vezes você vai ter que entrar numa lista de espera e esperar, entendeu? Assim, Isso é uma indireta para mim? não é uma indireta, não. Não, mas eu vou esperar. Eu vou esperar na sua lista de espera, porque realmente, e até compartilhando contigo aqui, eu Uhum, preciso realmente traçar um perfil neurocognitivo meu para ver uhum, as possibilidades que eu tenho sobre uhum. atuações profissionais. Mas olha, outra coisa, tem gente que chega assim comigo e diz assim, Angélica, eu juntei o dinheiro para fazer avaliação neuropsicológica com você. Aí eu digo assim, olha, calma, eu não sou a salvação da sua vida e não sou mesmo, tá? A gente realmente precisa de uma equipe multi. Vai ter coisa que a gente vai chegar à conclusão de que assim,
tem sintoma desse transtorno aqui, mas talvez isso pode ser explicado por uma doença, uma Uhum. questão orgânica, uma alteração hormonal. Então, assim, eu não trabalho sozinha, eu trabalho com uma equipe, eu preciso de um médico, eu preciso de um Ótimo. psicopedagogo, e assim, é a junção mesmo, sabe? É o trabalho em equipe que vai proporcionar, né, um desenvolvimento saudável e integral para a criança, para o adulto, para qualquer pessoa que queira, né, melhorar os aspectos cognitivos que estão atrapalhando a vida dela. Quero fazer uma observação. Você não comeu meu lanche aqui, ó, Uhum. que a gente trouxe. É porque eu estou fazendo uma coisa mais importante, né? Eu estou selecionando a informação mais importante. Mas aí, quando a gente acabar, eu posso Ah, comer. tá, desculpa. Então, eu vou dar pro Nelson ali, que ele tá de olho nesse lanche desde que começou o nosso... Inclusive, isso não vai para o podcast, mas como é o nome dela? Vai pro podcast, sim, vai Vai? Como é? colocar. Pois é, porque eu lembro que eu te conheço de algum lugar. Como? É A a Leila. Leila. A Leila já trabalhou com o Bira, não trabalhou? Não? Não sei, eu te conheço de algum lugar. É Leila, isso! queremos você É aqui. isso, gente. É isso. O prejuízo é esse, sabe? Eu olho pra pessoa, lembro que eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não sei de onde. Angélica, foi um prazer te ter aqui, tá? Eu que agradeço. Quero que você venha outras vezes. Outra vez, pelo menos, porque Uhum. a gente precisa abordar, só para falar que eu não estou mentindo. Ó, esse aqui era o nosso Roteiro. roteiro que a gente fugiu totalmente, mas com informações muito relevantes, muito interessantes. Eu espero que a gente se encontre novamente para abordar esse resto aqui. Se você realmente quiser falar naquela câmera ali, teu Instagram, como que é teu trabalho, etc. e tal. Então, gente, meu Instagram, psicóloga.angelica.brandão, sem o acento, tá? Lá eu compartilho meu dia a dia, né? Falo sobre Uhum. neuropsicologia, coloco algumas informações sobre desenvolvimento infantil. Atualmente estou trabalhando só com avaliação neuropsicológica, né? É só esse o meu nicho. Se tiver interesse também, lá no link da minha bio tem o telefone para agendamento. E vai ser um prazer receber vocês na minha clínica ou no meu Instagram. Legal. E se falar que viu aqui no brincadeira. Como é? O código do desconto, né? O código do desconto. Como vai ser? Código do cupom. Evoluir 10. Evoluir 10, Angélica. Gente, nosso papo está chegando ao fim. Tivemos aqui um papo que eu adorei. Angélica Brandão, muito obrigado. Espero vocês no próximo podcast com assunto sempre interessante, relevante, para a gente tratar aqui, sempre desmistificando a psicologia. Aguardo vocês. Um abraço e um beijo.